Sempre ótimo lembrar, né? Maravilhoso, me dá sempre uma alegria e um alívio. Isso. Você começa hoje nos conduzindo em uma meditação? Sim, vamos lá. Oba! Muito bem, então, para todo mundo, né, que já está aqui, fica o convite para a gente ir encontrando uma posição confortável. Lembrando que a gente pode fazer esse momento, né, ou sentado no chão, com as pernas cruzadas de uma forma confortável, ou ainda sentado numa cadeira, deixando os dois pés apoiados no chão, ou apoiando as costas também na parede. Importante a gente achar esse lugar de conforto para o nosso corpo físico. A gente pode ir fechando os olhos, o que nos ajuda na diminuição dos estímulos externos. Fazendo uma varredura das sensações do corpo. Posso começar observando algum tipo de tensão que exista em algum lugar. E posso fazer uma inspiração mais profunda e na exalação relaxar. Observo a região da cabeça, vou tirando a tensão da testa, da musculatura da face, dos maxilares. Observo a região dos ombros, peito, tórax, abdômen. Na exalação, permito relaxar toda essa região, para que o ar, durante a respiração, entre e saia sem nenhuma resistência. Observo essa base firme do meu quadril, o meu assento, a minha estabilidade. Observo essa postura firme e confortável. De forma muito suave e sutil, posso ir direcionando a atenção da minha mente para a minha respiração. Observando como esse fluxo acontece, me aproximando de forma consciente desse ato de respirar. E posso observar também que me aproximar da respiração, olhar para ela de forma mais atenta, não significa que eu tenha que controlá-la,
modificá-la, transformá-la. Eu apenas observo. Da mesma forma, observo a minha mente. Me aproximo da minha mente. E trago um olhar mais consciente sobre a forma que ela se sente e se comporta nesse momento. Como ela se relaciona com a estabilidade do corpo. Como ela se relaciona com esses momentos de silêncio. Como ela se relaciona com essa oportunidade de relaxamento e aproximação. Observo os meus pensamentos. Permito que os pensamentos cheguem e também permito que eles vão embora. E durante a meditação me torno um observador desse corpo, um observador dessa mente, um observador desses pensamentos. Entre um pensamento e outro, entre um desconforto e outro, o silêncio. O silêncio que é aquele que observa, que não precisa ser criado, melhorado, definido ou transformado. O silêncio que sempre é. O silêncio que sempre está. E aí a gente pode juntar as mãos em frente ao peito.
Gananam tva ganapatigam havamahe kavim kavinam upamashravastamam Jeshtarajam brahmanam brahmanaspatana shrivam notibisi dasadanam Shri Mahaganapataye Namaha Om Suryaya Namaha Om Somaya Namaha Om Baumaya Namaha Om Buddhiyaya Namaha Om Brihaspataya Namaha Om Shukraya Namaha Om Shaneshwaraya Namaha Om Rahuve Namaha Om Ketave Namaha Om. Que bom, estava precisando. Eu também. Nossa Senhora, e é muito impressionante ver a minha dificuldade em me concentrar no que você estava falando. Tipo, realmente eu estava precisando de mais uns 10 minutos para conseguir Para chegar, pelo começar. menos. É, Exatamente. muito Bom, bom. Que obrigada. bom, que bom. Eu que agradeço. É, sexta-feira, exato. Eu brinco com os alunos, né, do Shala, porque sou eu que dou aula de sexta de manhã. Aí eu brinco, eu pego só o resto, né? Só o que sobrou, assim, vai dando uma Exato. mirradinha. Aí quem Só vem o já pó. vem meio na meta isso, assim, eu pego só o resto, né? Sexta-feira é É só o que dá. assim, exatamente. A mente já sextou, na verdade. Estou só tentando juntar o que sobrou dela. E para o meu alívio, o assunto hoje é um assunto que eu estou mais acostumada a falar, porque é a astrologia. Mandei uma Que nós mensagem para... adoramos. Exato. Eu mandei uma mensagem para a Valentina antes de começar a aula para saber se acha que tudo bem a aula durar 5 horas e meia em vez de 1 hora, né? Para a gente estender um pouquinho. Mas daí a gente chegou à conclusão que justo na sexta-feira talvez não fosse de bom tom, né? Sequestrar vocês para falar do ano que vem. E, na verdade, eu realmente escrevi uma aula, não de 5 horas e meia, mas escrevi uma aula que duraria, assim, umas 3 horas, pelo menos, e tive que ir diminuindo, mas a gente vai ter outras oportunidades, né, para falar sobre astrologia. Então, eu queria falar um pouquinho, vou começar dando uma breve introdução do que é a astrologia, e vou falar um pouquinho sobre os trânsitos do ano que vem, os pontos mais importantes, porque o ano que vem está muito movimentado, tem muita coisa para acontecer. E eu vou explicar um pouquinho como é que a gente vai dar essa primeira olhada, né? Eu prometo, para quem se interessar, que daqui até o começo de janeiro eu vou falar bastante disso, mas hoje a gente começa. Então, a primeira coisa é o que é a astrologia védica, né? A astrologia védica, ela faz parte desse contexto que a gente está falando até agora, é uma ciência irmã do yoga, do ayurveda, e para quem não sabe, a astrologia védica, ela usa as mesmas energias, basicamente, da astrologia mais comum, a astrologia normal, né? Todo mundo fala que a astrologia é normal. Que é a astrologia mais comum aqui no Ocidente, que se chama astrologia tropical. Então, na astrologia védica, também tem os mesmos astros que a gente estuda na astrologia tropical, né? Tem ascendente, tem o signo da lua, o signo do sol, tem os signos, né? Os 12 signos do zodíaco, como a gente conhece. Mas a Valentina também falou ontem que existem signos lunares na astrologia védica, né? E essa é uma ferramenta muito potente, chama nakshatras. A gente não vai falar muito delas hoje, mas elas são essenciais para a astrologia védica. Mas mais ou menos é a mesma estrutura que você já está acostumada, né? Tem o Sol, tem a Lua, tem os signos do zodíaco. E as duas astrologias têm esses mesmos elementos porque a gente está interpretando, meio que filosoficamente, um posicionamento que está no céu. Então, não é que a astrologia védica olha para Júpiter em Aquário, é porque está lá mesmo, né? Está lá em Aquário agora. Se a gente olhar para o céu, Júpiter está em Aquário. Então, o que a gente faz é interpretar isso, e eu vou explicar um pouquinho por quê. Então, a astrologia... só para finalizar, então, por que a astrologia védica é diferente, né? Se as coisas são as mesmas. E a diferença é uma diferença de cálculos.
A astrologia tropical, que é essa que você está achando que você tem esse signo a vida inteira, está achando, não quer dizer que você não tenha, né, mas é com que você se conecta, você tem. Mas basicamente quando você fala eu sou sagitariana ou eu sou geminiana, qualquer que seja esse signo que você fala eu sou, o que isso quer dizer é que quando você nasceu, o sol estava nesse signo. É isso que isso quer dizer, é o posicionamento do sol. Acontece que se você entrar no observatório da USP ou qualquer observatório astronômico da sua cidade e olhar onde é que estava o sol na hora que você nasceu, o sol vai estar em outro lugar. Porque astronomicamente os cálculos são diferentes do que o que a astrologia tropical usa. Eu acho que é por isso que astrônomos não se dão muito bem com astrólogos, né? Eu já ouvi isso, uma vez eu fui fazer um evento no Planetário de São Paulo. Fui tentar fazer, não foi aprovado, foi barrado porque é cuidado por astrônomos. E era muito legal porque o diretor, ele era muito Big Bang Theory, né? Era tipo esse astrônomo louco que era diretor do Planetário do Ibirapuera, que né, super institucionalizado, é um órgão público. Quando eu fui fazer uma reunião com ele, ele tinha um capacete do Darth Vader na mesa, eu achei muito bom. Tipo, não acredita em astrologia, mas acredita no Guerra nas Estrelas e nos ET. Mas isso não tem nada a ver com a conversa. O que acontece é que os cálculos astronômicos são diferentes dos cálculos astrológicos da astrologia que a gente está acostumado aqui no Ocidente, né? Então, se você perguntar, checar no céu, tem um site muito bom, a UFSC, que é a federal aqui de Santa Catarina, eles têm um departamento maravilhoso de astrofísica, e eles têm um observatório também, e se você entra no site de astrofísica da UFSC, tem o céu do dia. E daí, se você entrar lá no céu do dia e for ver onde é que está o Sol hoje, o Sol não está em Sagitário, o Sol está em Escorpião. E a astrologia védica usa cálculos siderais, que são os mesmos cálculos da astronomia. Então, essa é a principal diferença uma da outra, né? A astrologia tropical usa cálculos que não coincidem com os cálculos da ciência, é isso, né? Não quer dizer que esteja errada, quer dizer que talvez sirva a outros propósitos. Eu não sei muito bem porque eu nunca estudei astrologia tropical, eu só estudei astrologia védica na minha vida. E por que é que a gente estuda astrologia védica? A gente estuda astrologia védica porque a astrologia ajuda a gente a entender a qualidade do tempo, a qualidade de um determinado momento. E tudo que nasce em um determinado momento leva em si as qualidades daquele momento. Isso inclui todas as nossas ações. Tudo que a gente faz é uma semente que carrega em si a qualidade do momento em que a ação é feita. E, portanto, vai dar frutos de acordo com essas qualidades. E esses frutos são os resultados das nossas ações. Então, qualquer coisa que eu faço vai me dar resultado com as qualidades de acordo com o momento em que a ação foi feita. Hoje eu acho que eu vou perguntando de tempos em tempos se tá ok, se continuamos juntos. Todo mundo, todo mundo continua aqui. Porque eu ia dizer, ai, que lindo isso, né? Depois eu disse, mas também é um pouco assustador. Principalmente se a gente não sabe qual é a qualidade do tempo, né? Daí fica bem desesperador. Mas eu vim para a aula hoje pensando, né? Tipo, se você até agora estava pensando, ai, gente, sério, meditação e alimentação saudável, é isso que vocês têm para falar, né? Que é importante para a rotina? Pronto, hoje é o dia em que as coisas ficam bem estranhas. Então, já estou dizendo isso, se você quiser, pode sair a francesa, a gente dá 30 segundinhos para você desconectar, ninguém vai reparar, não se preocupa, pode ir embora.
Então, esse rolê todo de ação e dos resultados da ação é organizado pela lei do karma. Organizadíssimo pela lei do karma, né? Você não planta cenoura e colhe mamão nesse cosmos. A organização é o que o cosmos, inclusive, cosmos, desculpa. Organização é o significado da palavra cosmos. É isso que cosmos significa, é bem ordenado. Então, tem todo esse rolê da lei do karma, né, que é onde a gente tem livre-arbítrio para escolher as nossas ações. Isso, o resultado disso, ou o livre-arbítrio, primeiro de tudo, depende só é limitado pelo momento em que eu estou agora, certo? Eu tenho livre-arbítrio para eu fazer o que eu quiser agora, mas eu não posso sair correndo uma maratona, porque eu não treino corrida. Então eu estou limitada por esse ponto onde eu me encontro agora. Ai, vou me teletransportar para a Indonésia. Não, não vou, não é possível. Eu escolhi um corpo humano em algum momento, parece que foi isso que aconteceu, que a gente escolheu estar aqui em algum momento, e daí na hora que eu escolho ser humana, eu não posso me teletransportar. Uma escolha anterior me limita às escolhas de agora. Mas ainda assim sobra bastante espaço para o livre-arbítrio, né? E eu tenho livre-arbítrio na escolha da minha ação, limitada só pelo contexto em que eu me encontro. Agora, na hora que eu faço essa ação, eu sou obrigada a receber os resultados. Olha que coisa estranha, que a gente tem que se responsabilizar por aquilo que a gente faz, não é, gente? Quase injusto? Então, o que em um momento foi livre-arbítrio, eu agora posso escolher fazer o que eu quiser dentro desse contexto onde eu me encontro. Depois de feito, passa a ser destino, certo? Eu preciso receber o resultado. Não tem nada que eu possa fazer a respeito. Eu posso só alterar como eu percebo esse resultado, que é toda a conversa que a gente teve ontem sobre a mente, né? Então, eu sempre dou esse exemplo de que quando eu tinha 17 anos de idade, se eu não podia sair numa sexta-feira de noite, isso era o caos para mim, era tipo o fim da vida. Hoje eu tenho uma festa na escola do meu filho e eu estou querendo morrer que eu vou ter que sair de casa na sexta-feira. Então a gente sempre pode alterar a nossa mente, o nosso ponto de vista, e isso sempre altera a forma como a gente recebe os resultados das nossas ações. Agora, o resultado vai ter que receber. Não tem essa de, ai, ninguém está vendo, não aconteceu nada até agora, não vai mais acontecer. Não existe isso, né? Tem uma organização, muito organizadinho. Então, o que eu tenho para falar sobre esse ano que vem são as qualidades de alguns momentos do ano que vem. E um pouco sobre o impulso que normalmente é refletido por essas qualidades. Agora, o que eu não sei te dizer é o que você vai fazer com isso, certo? Porque eu não conheço o seu mapa, eu não sei aonde é esse aqui que você está agora, né? Qual é esse contexto que você se encontra agora? Eu não tenho como te dizer, porque eu ainda não conheço o seu mapa. Mas eu posso te falar um pouco sobre a qualidade do tempo. E como talvez você não tenha também total e completa clareza sobre aonde é que você se encontra agora, nesse minuto, né, nesse momento, e como esses impulsos vão refletir em você, essa nossa conversa não serve para você prever o futuro, certo? Mas serve para a gente observar e afunilar um pouco a nossa atenção, né? Ter uma data que seja relevante, que seja uma data que seja relevante e que seja movimentada, para a partir daí você prestar atenção no que acontece ao redor dessa data e poder reconhecer
as qualidades do tempo, desse tempo que eu vou falar, na sua vida. E daí, a partir daí, você pode reconhecer como essas qualidades te influenciam. Mas saber o futuro não dá assim só, né, em tipo 25 minutos, eu queria que desse, mas não dá. Então só esse alerta também, que é muito relevante, para ninguém sair da aula de hoje achando que, ou meu Deus, a minha vida vai acabar no ano que vem, ou nossa, eu vou ganhar na loto e vou virar famosa. Nenhuma das possibilidades é possível com base no conhecimento que eu vou te contar. É possível que aconteça na sua vida, mas não dá para você chegar a essa conclusão só com a conversa que a gente vai ter hoje. Mas, de novo, dá para direcionar a nossa atenção e observar períodos específicos de tempo para reconhecer como essas energias podem te impactar. E principalmente para alinhar as suas ações. E nessas datas que eu vou falar para vocês, a melhor ação que você pode fazer nesses dias é o mínimo de ação possível. São dias em que a energia, elas determinam muitas mudanças, mas normalmente elas são energias instáveis. Esses dias de pico, né, eu vou falar basicamente de eclipses e de mudanças dos planetas lentos de signo. Então, normalmente essas energias, elas têm uma energia instável. Instável não quer dizer que é boa ou ruim, menos o eclipse. Eclipse precisa levar a sério e não fazer nada, mas uma mudança de um planeta estacionário, um retrógrado, essas outras mudanças que causam impacto normalmente na nossa vida, elas têm a qualidade de ser intensa e talvez um pouco descontrolada por nós seres humanos que gostamos de controlar as coisas. Então esses dias são dias ótimos para a gente manter a nossa vida mais simples, a não ser que você queira resultados extremos e descontrolados. Aí você pode fazer o que você quiser nesses dias. Mas essa é a qualidade da energia do dia. Então o melhor a fazer com essas energias é equilibrar, né? É se voltar para dentro, se conectar com, se encher de você mesma, né? Se conectar com a sua própria energia, recolher um pouco a energia, em vez de sair fazendo tudo por aí, espalhando ações, são dias bons da gente recrutar a nossa energia para um lugar mais próximo de nós. Então, a gente começa com um pouquinho de 2021, que foi um ano bem movimentado no céu, a gente teve movimentos relevantes, mas a gente não teve nenhuma mudança brusca, assim, né, e é muito do que a gente escuta, tipo: "Quando é que isso vai acabar? Quando é que as coisas vão mudar?". Obviamente, eu também tenho essa mesma sensação, mas eu também sei que esse é um ponto de vista bem infantil, né, é tipo: "Ai, nossa, tudo vai se resolver na hora que a pandemia desaparecer", como se antes da pandemia tudo tivesse bem resolvido, né, o planeta estava indo de vento em polpa, estava tudo certo. Então, óbvio, né, não estou de jeito nenhum tipo da relevância do que está acontecendo com a gente, com o planeta. É realmente muito impactante, muitas vidas perdidas e muito desordem de quem deveria estar cuidando das coisas, não estou tirando a relevância disso. Mas de um ponto de vista pessoal, ficar esperando que o mundo lá fora mude para que a nossa vida se conserte, é um ponto de vista infantil. Não é assim que as coisas funcionam e é disso que a gente está falando desde que a gente começou a conversar essa semana, né. Então, 2021 foi um ano muito movimentado, bem intenso, mas com nenhuma grande mudança muito brusca, né. A gente passou o ano inteiro lidando com essas adaptações da pandemia, que já eram verdadeiras no ano passado, a gente melhorou dentro de um previsto, a gente continua com o mesmo governo e as coisas se movimentaram dentro desses parâmetros que são mais ou menos estáveis, certo? Então a gente tinha um ano que tinha menos eventos muito transformadores, como foi, por exemplo, 2020, né, com pandemias e tal. A gente tinha menos espaço para mudanças muito bruscas e dentro desse espaço a gente teve um ano bem movimentado.
Mas eram basicamente os espaços já estabelecidos no ano passado, né, a gente meio que estava já nesse mesmo espaço, principalmente no final do ano passado, quando os trânsitos dos planetas lentos se organizaram. E daí eu mandei para vocês no grupo do Telegram, para quem ainda não assistiu, eu fiz uma live sobre esse mês de dezembro, e para as coisas, são informações relevantes, porque deste ano, o mês de dezembro, acho que é o mês mais intenso, Valentina, você que estudou o ano inteiro também, acho que é o que tem mais chance de Bom, a gente teve acontecer. 2 eclipses, né? Acho que isso já dá uma resumida, assim. Sim. E vários planetas em Gandanta, né? Mudando, né? De signos de água para signos de fogo. Então, eu sinto como mais intenso, assim. Acho que no meu mapa é o mais intenso. Sim. No meu, que nem tem tanta coisa como no seu, também é um mês bem intenso, e na intensidade toda de dezembro, na verdade, os eventos que podem ser marcantes de dezembro ainda estão por acontecer. Eu falei melhor disso na live, mas basicamente a gente poderia observar por volta do dia 15 e por volta do dia 31, porque esses são dias em que o eclipse é ativado, e isso tende a trazer acontecimentos relevantes. E daí, então, esses eventos relevantes, eles também são muito intensos, eles são um impulso muito grande para um movimento que a gente entende de sair fazendo e fazer esse movimento externo, quando na verdade a potência disso é um movimento também intenso e potente, mas interno, né, de transformação, de mergulho em si mesmo. Quem é que consegue fazer isso em dezembro, né? Então tem todo esse impulso para ser bem possível que a gente se confunda. E basicamente uma energia bem intensa e talvez até explosiva, assim, de transformação. Que é isso, né? Pode ser muito potente se a gente usa essa energia para movimentar o que é interno, para mergulhar, para entender melhor esses processos internos mais ligados ao autoconhecimento. E isso é totalmente verdadeiro no comecinho do ano, né? O ano começa com a lua em Escorpião e no dia 2 é lua nova. E a gente viu ontem que a lua é o astro que mais influencia a nossa mente, né? A nossa mente espelha muito os movimentos da lua. E a lua, nesse começo do ano, principalmente dia 1 e dia 2, mais ou menos, né? Dia 1, dia 2, dia 3, ela é uma energia muito voltada ao recolhimento, porque a força da lua, da influência da lua, né, o quanto a lua tem a capacidade de deixar a nossa mente ativa e clara e olhar para o mundo lá fora e pensar o que fazer, depende do brilho que ela tem. E no começo do ano, ela vai estar totalmente sem brilho, é lua nova. E Escorpião ainda é esse signo que a mente, a lua, né, a nossa mente percebe como um buraco escuro que armazena todos os perigos e as zonas de desconforto do mundo, né? Então, é um lugar, são dias onde a introspecção tende a ser melhor do que sair por aí fazendo. Janeiro, para mim, segue meio a cara da ressaca, assim, parece que durante todo o mês de janeiro a gente ainda está lidando com o ano novo, é essa sensação que eu tenho. E o mês, então, né, para falar do ano que vem, de uma forma ampla, enquanto esse ano a gente teve dentro desse espaço que foi mais ou menos determinado pelo ano passado, o ano que vem tudo muda. A gente tem trânsitos que não acontecem todo ano, que não acontecem com tanta frequência, que estão muito conectados a eventos sociais. Então, né, se você estava cansada e não via a hora das coisas mudarem, esse ano que começa de 2022, eu já estou cansada só de estudar de 2023, já comecei até a chamar ele de 2023, assim, já falar, ó, quando 2023 chegar, porque em 2023, porque realmente pode ser uma cachoeira de transformações e de mudanças. E eu vou falar alguns momentos, a gente tem esses trânsitos relevantes
quase que um por mês, assim, durante o ano que vem, né? Com bastante capacidade de mudança. O mês de janeiro, então, começa com Vênus retrógrado, começa com a Lua, Vênus está conectada aos nossos relacionamentos. Logo no dia 5, Vênus está retrógrado em combustão. A paciência para com os outros seres humanos pode ser bem debilitada por esse posicionamento. Não é um bom dia para você, não é uma boa época, se esses 10 primeiros dias de janeiro, para você pensar: "Ai, nossa, vou limpar todas as questões que eu tinha no meu relacionamento para começar 2022 zerada". Não é uma boa atitude, assim, claro, né, se você estiver numa situação muito, abusiva ou numa situação onde você precisa de um impulso extra, pode ser que janeiro seja o seu cara, mas se você puder esperar para fazer as coisas mais tranquilas, esses 15 primeiros dias de janeiro já são um pouco mais agitados e impacientes. No dia 9, Vênus está no mesmo grau, do Sol, e é um ótimo dia para você. Tá, então, no máximo de combustão e retrógrado, e é um bom dia para a gente começar práticas de autocuidado, por isso que a gente resolveu que é nesse dia que a gente começa as nossas práticas do spa de verão. Não é o primeiro dia de aula, mas já é quando a gente começa as práticas. E mesmo se você não for fazer, é um ótimo dia para você começar uma rotina de autocuidado. Aí, na hora que Vênus começa a se distanciar dessa situação, que é bem desafiadora, Mercúrio fica retrógrado e entra em combustão já no começo de janeiro, né? Então, dia 14, Mercúrio já fica retrógrado, aquela temporada dos memes, que tudo quebra, tudo fica confuso. E como a vida seria boa sem Mercúrio retrógrado. Quando a gente tem aonde botar a culpa, né? Exatamente, né? O duro é quando acaba e a gente tem que lidar com toda, toda a zona. Então, e Mercúrio fica retrógrado num ponto em específico que pode atrapalhar bastante a comunicação. A informação, né? Mais do que a comunicação, pode atrapalhar a informação, a qualidade do conhecimento, principalmente. O ano que vem eu tenho um mapa que eu estudo como sendo o mapa do Brasil. Eu nunca me aprofundei muito eu não faço muito essas análises, né, mundiais, de previsão política, mas a minha professora faz muito, então eu me interesso, de vez em quando eu dou uma olhada. E o ano que vem é a cara da fake news no Brasil, mas assim, a cara, é muito impressionante, realmente essa atrapalhada que pode dar no eixo da comunicação do mapa do Brasil, se é que esse mapa é mesmo o certo, né, na minha pesquisa foi o que melhor se encaixou. Então o mês de janeiro fica assim, né? Não são movimentos muito disruptivos que mudam completamente a nossa vida, mas são movimentos que agitam muito a nossa vida, né? Que traz muita reflexão, traz resultados meio inesperados. Janeiro fica um mês bem movimentado, assim, nesse sentido, né? Mas ainda não é muito transformador. Aí fevereiro a galera fica toda direta, né, quem estava retrógrado vira direto, parece um mês normal. E daí, no meio de março até o fim de abril, tudo começa a mudar. E são mudanças relevantes que não acontecem todos os anos, e que acontecem, então são esporádicas, né, que não acontecem todos os anos, e que dessa vez acontecem muito próximas uma da outra. Então, realmente é um período de bastante transformação. Porque no dia 16 de março, Rahu e Ketu, que são os eixos são os nodos, né? Os causadores dos eclipses, eles mudam para Áries e para Libra. E daí é onde eu vejo que pode começar esse movimento da informação e da comunicação de um jeito bem conturbado. E começa um movimento, os eclipses acontecem no eixo que está muito relacionado com o que eu sou e como eu me relaciono com os outros, né? Tipo, a individualidade e a diplomacia, ou a parceria, ou os relacionamentos. Fica muito transformando esse eixo, aonde eu acabo, aonde começa o próximo, como eu quero lidar comigo, como eu quero lidar com o outro. Os eclipses tendem a movimentar
a refletir esse tipo de energia. Como isso vai refletir em você, de novo, depende do seu mapa, né? Mas essa é a energia refletida por esse eixo novo, que começa no 16 de março. Aí no dia 13 de abril, essa mudança acontece só a cada 1 ano e meio. Então, a última vez que eles mudaram de eixo foi em setembro do ano passado. Então, e muda de novo em março do ano que vem. Então, é sempre uma mudança relevante. No dia 13/4, Júpiter muda de signo e entra em Peixes. Júpiter muda de signo uma vez só por ano. Também é uma mudança que tende a ser impactante e que tem a capacidade de trazer um conhecimento que até agora a gente pode considerar um conhecimento hippie, assim, né? Um conhecimento e que e também poderia ser alguma coisa parecida com uma teoria da relatividade, sabe? Precisa ser muito fora da caixa e muito fora do tradicional para enxergar alguma coisa desse tipo. Aí no dia 13, então, Júpiter muda para Peixes, no dia 29 de abril, Saturno entra em Aquário. E esse sim só muda de lugar a cada 2 anos e meio. Então, a última vez que Saturno mudou de signo foi no começo de 2019, antes da pandemia. Parece que foi outra era, né, que isso aconteceu. Então, é uma mudança muito... E daí fica nesse eixo, né, Saturno em Aquário, e ele faz um movimento muito louco, porque ele entra em Aquário, estaciona, fica retrógrado e volta para Capricórnio. A gente, quando chegar lá mais perto, a gente fala mais sobre isso, mas não é uma mudança, não é um trânsito muito comum de acontecer. Tem a capacidade de trazer muitas mudanças. E conecta muito as pessoas, né? Como é que tem tem bastante, eu consigo enxergar bastante energia de movimentos sociais e de movimentos sociais, acho que eu diria nesse momento. E de transformações sociais, porque Júpiter e Saturno são planetas sociais, eles tratam desses assuntos. Então, no dia 29, Saturno muda para Aquário, e no dia 30, no dia seguinte, temos um eclipse. Começamos a temporada de eclipse, temos um eclipse solar, com uma conjunção de Vênus e Júpiter ao mesmo tempo. Então, dia 30 realmente é um céu muito movimentado, com muita capacidade de trazer grandes transformações pessoais para você e grandes transformações para o mundo. Não acontece no dia 30, assim, nesse esquema, vamos sentar, ligar a TV e ver o que acontece, não é exatamente no dia 30, mas é nesse dia que as energias começam a se movimentar. Aí no dia 15, os eclipses, eles sempre vêm em par, pelo menos, às vezes vêm em trio, mas sempre vêm em par. Então, no dia 30 de abril tem um eclipse solar e no dia 15 de maio tem um eclipse lunar. E daí tem, né, todo mundo nos meses seguintes, né, até o próximo eclipse, que é a próxima coisa que eu quero falar para vocês, a gente tem 3 planetas ficando retrógrado. O ano que vem, 5 planetas ficam retrógrado, não é normalmente o que acontece, né? Esse ano, por exemplo, a gente teve 3 planetas retrógrados até agora. Vamos ter Vênus no finalzinho do mês, que só a partir do dia 19. E no ano que vem, 5 planetas ficam retrógrado. É 100% dos planetas que podem ficar retrógrado, só esses 5 mesmo ficam dentro da astrologia védica que a gente estuda. Então, é isso, entre maio e outubro, Júpiter fica retrógrado, Saturno fica... Não nessa ordem, primeiro Saturno fica retrógrado, depois Júpiter fica retrógrado, e daí lá para setembro, Mercúrio fica retrógrado de novo. Mercúrio fica retrógrado umas 4 vezes por ano, assim, não adianta desanimar, tem que esperar o próximo. Eu tenho a sensação que o Mercúrio está sempre retrógrado. Eu sempre tenho 1 milhão de lives falando de Mercúrio retrógrado no Instagram, tipo, parece que é isso que acontece o tempo todo. Posso fazer uma pergunta? Uhum. A ver com o assunto. Mas, por exemplo, Mercúrio, que é um planeta que fica muitas vezes retrógrado por ano, a gente, de uma certa forma, acostuma com isso, mais do que, por exemplo... Ou depende da influência do planeta, né, obviamente. Ou, por exemplo, Vênus, que é um planeta que quase nunca fica retrógrado, a gente tende a sentir mais. Faz sentido ou não?
Faz muito sentido, a gente tende a sentir mais e principalmente causa, os planetas retrógrados, ele tem mais força. E Mercúrio, ele lida com coisas muito cotidianas, né? Mercúrio lida com o celular que quebrou, com o carro que não quer pegar, com você falar uma coisa e não salvou o documento. Então, lida com coisas muito cotidianas. Vênus, que é o planeta que menos fica retrógrado na história, inclusive, lida com os nossos relacionamentos, né? Pensa o perrengue que é toda vez que você tem que repensar os seus relacionamentos, né? São assuntos muito mais impactantes. Então, sim, faz total sentido esse raciocínio. Aí a gente começa mais para o final de outubro, né? Nas vésperas do eclipse. No dia 20, Mercúrio, que estava retrógrado já desde setembro. Mercúrio normalmente fica retrógrado umas 3 semanas, toda vez fica retrógrado. Então, no dia 20, no finalzinho de setembro, Mercúrio fica retrógrado. No dia 20 de outubro, ele estaciona para ficar direto. No dia 23 de outubro, Saturno estaciona para ficar direto. E no dia 25 de outubro, tem eclipse solar. Então, e nesse eclipse, a gente tem o Sol, a Lua e Vênus juntinhos no eclipse. Vênus está 100% dentro do eclipse. E reforça demais essa questão da individualidade dos relacionamentos. É óbvio que a gente consegue imaginar que isso dá uma bagunçada no mundo inteiro, né? Mas principalmente é um movimento que me parece interno, individualmente me parece um movimento muito importante. E daí logo no dia 30, Marte começa um movimento retrógrado. Marte retrógrado é muito intenso para mim, eu não sei se é assim para todo mundo, eu posso te falar quando foi a última vez que Marte ficou retrógrado para você pensar. Para Valentina nem né, é regente do ascendente, não, mas eu acho Marte retrógrado uma energia bem intensa, assim, né, dependendo de onde está, óbvio. Então, no dia 30, Marte começa um movimento retrógrado e no dia 8 de novembro tem um eclipse lunar. E no dia 23 de novembro, Mercúrio começa a ficar direto. Então, de um eclipse até o outro eclipse, a gente tem Marte e Júpiter retrógrado, os dois juntos. Então, essas energias, né, mesmo se você não tiver com as datas ou não ter nenhuma ideia do que isso quer dizer, esses são momentos em que você pode esperar mudanças mais intensas e dias mais movimentados. As suas ações feitas nesses dias tendem a ter um impacto de muita transformação na sua vida. Se é isso que você deseja, estou torcendo por você. Mas, se você prefere, né, se você precisa de uma energia que seja mais tranquila de lidar, que você tenha mais habilidade de lidar, talvez seja melhor você se manter mais... manter a sua vida simples durante esses dias. Acho que essa é a principal dica. E daí, para manter a vida simples, a Valentina vai falar um pouco de rotina. Ótimo, né? Tipo, olha o ano louco e a Valentina vai ensinar como que você vai fazer para estabilizar tudo isso. Eu ainda não estou fazendo milagre, pode ser que um dia a gente negocie isso com o cara lá de cima, né? Mas uma coisa, Salma, do que agora, quando estava terminando a tua fala, assim, me veio em mente, né? Que aconteceu, na verdade, hoje de manhã, né? Eu fui na minha fisioterapeuta e aí ela falou alguma coisa da minha cadeia, tal, de musculatura cruzada, né? E eu perguntei assim, é uma tensão? E ela disse, não. E aí a gente comentou, né, sobre como algumas palavras, né, têm um tipo de força, né, que generalizado a gente interpreta dessa forma, né? Então, quando a gente fala que a gente tem uma tensão, normalmente é conotado como alguma coisa ruim, né? Mas na verdade não, é uma qualidade daquilo que está tensionado, né? Enfim, que não necessariamente é uma coisa ruim, mas a gente acaba... Né? E aí agora tu
falando dos trânsitos, a gente fala muito, né, dos planetas retrógrados, muitas mudanças e muito rever as coisas, né? E nós, enquanto seres humanos, a gente é bem apegado, a gente falou isso essa semana, né? Ontem, falando da mente, falamos o quanto apegados nós somos aos nossos padrões, inclusive os ruins, né? Uhum. E aí chega a dar uma assustadinha, assim, no coração, porque a gente pensa, meu Deus, eu vou ter que rever meus relacionamentos. E não que seja fácil, talvez não seja para ninguém, mas a palavra mudança e todo esse colorido que tem 2022 não me parece uma coisa que a gente precise olhar só pelo lado, assim, assustador. De né? forma alguma. Eu acho que é só alguma coisa que dá trabalho. Assim, dá trabalho nesse sentido. Você sai de um lugar onde você estava acostumado, que eu também não vou chamar de zona de conforto, porque o fato de você estar acostumado não quer dizer que é confortável de forma alguma. Mas para qualquer transformação, a gente precisa sair do lugar onde a gente está, matar aquela situação. Toda transformação na astrologia védica, a gente vê toda transformação como um processo de morte. E daí também tira essa conotação que o ser humano insiste em se apegar da morte. É muito confuso isso, né? Porque todo mundo vai morrer e a gente arrumou a pior forma de lidar com a morte possível. É tipo, fingir não que ela pensar não vai nela, fingir que ela não vai Exato. acontecer. Fingir que ela não vai acontecer e a gente vai se esforçar ao máximo para isso nunca acontecer comigo. E não é novidade para ninguém, né? Vamos morrer, acho que todo mundo sabe disso. Então, essas questões, exatamente isso que a Valentina está explicando, elas vêm com uma conotação que a gente já entende como ruim, mas tudo que a gente quer é evoluir, né? Não é esse o nosso combinado aqui, tipo, vamos ter uma rotina melhor, vamos meditar, vamos evoluir, e tudo para evoluir precisa mudar, não dá para continuar a mesma coisa, evoluir é um equívoco de intelecto de novo. Progredir, né? Ir à frente. Essa é a ideia. E só uma coisa antes de você começar a falar que eu estava pensando, é que esse ano que vem é tudo muito movimentado. Né? Essa transformação, ela traz bastante movimento, bastante redirecionamento, e daí a gente volta para aquela questão do equilíbrio dos opostos. Né? A rotina, ela tem um papel excelente nesse ano, onde tudo pode mudar. Se você consegue se aterrar em uma rotina que te traga equilíbrio, é só o que você precisa para entender como lidar com essa energia toda. Você vai saber o que fazer, você vai saber para onde você tem que ir, desde que você se garanta, né? Desde que você esteja cuidando do seu equilíbrio. O aterramento, né, que é o oposto dessa energia de muito movimento. E aquilo que a gente falou ontem, né, de ter a capacidade de observar as coisas acontecendo para não ter essa sensação de que a gente está sendo jogado de um lado para o outro sem que a gente possa fazer nada, né? Então, ter o discernimento e a capacidade de observar, olha, está acontecendo isso e eu me sinto dessa forma, o que eu posso fazer, o que eu não devo fazer, né? Então, isso também é muito, muito legal. Não estava aqui no meu roteiro falar disso antes, mas já que a Madu puxou o assunto, essa coisa da mudança, né, da morte, né, ela é essencial quando a gente fala de rotina e novos hábitos, né, porque eu faço uma analogia, por exemplo, se a gente ficar só comprando roupa nova, a gente vai ter um momento que a gente não tem mais onde botar a roupa nova. Se a gente ficar só comprando comida e nunca consumir, a gente não tem mais onde guardar comida. Se a gente ficar só... Tudo que a gente coloca novo, se a gente não tira algo, se a gente não mata algo, não descarta algo, a gente vira só um acúmulo de muitas coisas com as quais a gente não pode lidar, né? Então, quando a gente começa a falar de rotina, quando a gente começa a falar de hábitos, quando a gente começa a falar de coisas que a gente quer colocar no nosso dia a dia, a gente precisa ter muita clareza, né? A gente já falou sobre isso, sobre o que a gente precisa tirar da nossa rotina, para que isso continue sendo saudável, né? Não adianta eu querer acordar às 4 horas da manhã para fazer meu sadhana na minha prática, se eu deito à meia-noite, à 1 da manhã. Isso, ao invés de ser uma coisa boa, vai ser uma coisa ruim, vai estar prejudicando a minha saúde, né? Então, a gente tem que ter, quando a gente fala de rotinas e mudanças, essa clareza, né? Outra coisa, então, falando de rotinas e mudanças,
só para lembrar, né? Tudo que eu trago aqui não é algo milagroso, né? Ainda não estou fazendo milagres. Não tem receita de bolo, tá, gente? Se tivesse, ia ser muito fácil. A gente mandava por e-mail e estava tudo resolvido. Não precisava estar aqui, né? Uma semana falando sobre isso, uma vida inteira tentando colocar isso em prática. Então, assim, não tem receita de bolo, não tem uma coisa que eu diga faça isso, isso e isso, e todo mundo aqui vai aplicar na sua vida e vai dar certo, porque somos pessoas diferentes, temos vidas diferentes, estamos em lugares, né? Diferentes geograficamente, socialmente, emocionalmente, né? Então, não tem receita de bolo, né? A gente pode até, eu sou a louca dos livros, assim, a gente pode até ler, né? Tipo, como é que é aquele O Poder do Hábito, né? Tipo, tem esses livros, assim, escritos por gurus e experts de rotinas e hábitos que a gente pode tirar coisas que sejam legais e interessantes, né? Coisas de comportamento. Mas então tudo que eu vou trazer aqui, na verdade, é um compilado de coisas que funcionaram e deram certo na minha vida, ou não deram, e eu estou tentando ajustar, vou trazer isso também, tá? E coisas que ao longo desses anos, assim, sendo professora de yoga, né, a gente acaba também conversando muito, algumas meninas aqui são minhas alunas, a gente acaba conversando muito sobre esse tema, né? Rotina, sadhana, disciplina, como porque quando a gente começa a prática de yoga, querendo ou não, a gente precisa deixar algumas coisas de lado na nossa vida, né? A gente começa ali praticando 1, 2 vezes na semana, aí a gente quer acrescentar mais uma, aí às vezes, então de repente eu vou deixar de ir na academia um dia, ou eu vou ter que acordar um pouquinho mais cedo. A gente vai tendo que fazer alguns ajustes na nossa rotina. Então, isso também, algumas percepções que eu vou trazer aqui, vem muito dessa convivência com os alunos e dessas trocas que acontecem. E o primeiro e mais importante, que eu acho que a gente precisa, assim, tatuar na testa essa informação, tá? É comece com o que você tem, fazendo o que você pode, tá? No Yoga Sutra de Patanjali, que a gente já falou aqui, ontem falamos bastante sobre ele, o primeiro sutra, ele começa com Hatha Yoga Nushasana. Então, agora, o ensinamento do yoga. Se a gente fala, por exemplo, que o sutra, né, que é um tipo de literatura, é o menor número de palavras necessários numa frase para que a gente ainda tenha o entendimento do significado, a gente fica pensando, mas por que ele gastou um sutra para dizer agora o ensinamento do yoga? Né? Não precisava, né? Agora, porque é agora, não é depois do carnaval, não é quando virar o ano, não é na segunda-feira, é agora, né? A professora Glória, que a gente também citou bastante ontem, ela fala, né, que o mumuksha, o buscador, é essa pessoa que tem o cabelo pegando fogo. Quem tem o cabelo pegando fogo não pode esperar segunda-feira para apagar o fogo do cabelo. Né? Então, agora, qual é o melhor momento? É agora, né? Ao invés de ficar esperando o momento ideal para a gente começar a prática, para a gente mudar a alimentação, para começar a meditar, para dormir mais cedo, a gente tem que começar com o que a gente tem agora, fazendo o melhor que a gente pode no momento. O que eu posso fazer amanhã, quando eu acordar? Vou botar meu despertador 5 minutos antes e vou fazer 10 respirações conscientes. É o que eu posso. Não posso meditar 10 minutos, mas eu posso fazer 10 respirações conscientes. Então faz. Porque o momento ideal, ele nunca chega. Essa é a notícia ruim, né? Se a gente esperar que... E isso, vou dar o exemplo aqui do Sul, né? Para quem não sabe, eu estou em Porto Alegre. E aí, no Ashtanga, né, o pessoal que pratica yoga, que pratica Hatha Yoga comigo, fica assim, mas é que agora está muito quente, porque fica quente em Porto Alegre, faz tipo 42 graus ao meio-dia, tá? Agora está muito quente, tá bom. Aí, lá por junho, fica muito frio, muito frio mesmo, tipo 5 graus. Aí, putz, aí ficou muito frio, entendeu? Aí, mas agora tem Natal, né? Tem Ano Novo. Aí depois vai ter o Carnaval, aí depois tem a Páscoa. Entende? O momento ideal, ele não existe, né? Então, o que eu posso fazer hoje com o que eu tenho disponível? É isso. E aí eu começo agora,
né? Hatha Yoga no Shasana. Agora começa o ensinamento do yoga. No momento que a gente decide que é a hora de começar esse caminho, tá? Outra coisa que é essencial para a gente montar uma rotina ou para ajustar a nossa rotina é tudo que a gente já falou durante essa semana: autoestudo e autoobservação, né? Então, antes da gente querer fazer tudo, né, tudo que a gente falou aqui essa semana, fazer tudo que está escrito lá no livro, fazer tudo que o guru expert das rotinas mandou fazer, a gente precisa analisar de fato o que a gente pode fazer, a gente precisa contextualizar as mudanças na nossa rotina, na nossa fase de vida. O que é possível fazer agora com o que eu tenho disponível, né? Então, não adianta eu ler lá o livro que diz as 12 regras para uma vida melhor, se aquilo não se encaixa no contexto da minha vida atual, né? Então, daqui a pouco a pessoa tem filho, daqui a pouco a pessoa está cuidando dos pais, daqui a pouco a pessoa está no momento que tem alguma doença na família, ou a pessoa está enfrentando uma própria doença. Entende? A gente precisa contextualizar aonde a gente está inserido para poder escolher aquilo que a gente pode, de fato, colocar na nossa rotina. E aí, essa responsabilidade, ela é pessoal e intransferível, né? Porque pode eu chegar aqui e dizer coisas legais para vocês fazerem, pode a Madu chegar aqui com um planejamento de 2022 e dizer o que a gente pode fazer, mas eu preciso contextualizar dentro da minha vida e da minha rotina aquilo que é possível, porque a gente não sabe em que fase da vida cada uma de vocês está, né? Então, isso é muito importante, esse olhar, né, esse autoestudo, Swadhyaya, essa autoobservação, da gente contextualizar em que momento da vida a gente está, e assim também poder escolher aquilo que de fato tem mais urgência, aquilo que tem menos urgência, aquilo que eu também sei que eu estou prorrogando, mas que me faria bem, né? E estudar, por que eu prorrogo isso, né? Porque a gente também muito apegado aos nossos padrões não tão gostosinhos, não tão bons pra gente mesmo, né? A gente tem, a mente, ela faz esses truques, né? Da gente saber, por exemplo, que se eu levantar todo dia de manhã cedo e fizer 10 minutos de meditação, ou se eu for todo dia em algum lugar praticar yoga, ou estender o meu tapetinho na minha casa, isso vai me fazer muito bem. E eu até tenho esse tempo, né? Porque se a gente for parar para pensar quanto tempo a gente fica ali dando o roll naquela rede social, a gente teria 10 minutos, né, para meditar. Então, a gente também tem que ter esse olhar e esse autoestudo para ir descobrindo as coisas que são possíveis, tá? Isso é primordial para quando a gente pensa em montar uma rotina. Outra coisa, né, que funciona muito, 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 muito para mim, talvez não funcione para todo mundo, mas estabelecer metas, né? Às vezes, quando a gente fala estabelecer metas, parece uma coisa um pouco rígida, que nem a atenção, a disciplina, né? Coisas que no geral têm uma conotação um pouco rígida, mas talvez a gente possa estabelecer objetivos, né? Estabelecer objetivos longos ou curtos, não importa, mas é importante estabelecer objetivos que sejam possíveis e agradáveis, né? Possíveis porque metas e objetivos extraordinários muitas vezes são difíceis da gente cumprir. A gente também falou um pouquinho sobre isso já aqui nos nossos encontros, né? E isso pode gerar muita frustração e desistência. Então, se eu, por exemplo, eu comecei a praticar Ashtanga e agora eu uso o exemplo do Ashtanga porque é a minha realidade, tá, gente? Mas vocês podem colocar isso em outros contextos das suas vidas. Mas eu comecei a praticar Ashtanga e aí agora eu vou praticar 6 vezes na semana, eu vou meditar todos os dias, eu vou entrar num curso de pranayama, eu vou fazer pranayama, eu vou fazer meditação, eu vou fazer asana, eu vou virar vegetariana, eu vou passar óleo na cabeça. Não vai fazer nada, vai ser muito difícil, né? Então, e aí a gente se frustra, porque aí a gente fica, nossa, eu estabeleci uma meta e não consegui fazer. Ai, que saco. Ai, não vou mais fazer esse negócio, tá? Então, metas possíveis diminuem essa chance da gente se frustrar, né? E, consequentemente, a chance da gente desistir daquilo ao qual a gente se propôs. E metas agradáveis, né? Porque tudo que a gente falou ao longo da semana são coisas que são para nos fazer bem, né? O que não significa que elas serão fáceis, né? Que é fácil fazer tudo isso que a gente está falando, mas são coisas feitas para o nosso bem, para o nosso bem-estar,
né? Para o nosso desenvolvimento, para a nossa saúde, tá? A vida já tem bastante problema, né? Cada um tem o seu, alguns mais pesados, outros menos. Então, a gente não pode colocar coisas a mais nessa vida que sejam pesadas, né? Essas práticas, isso é uma coisa que eu falo muito da prática também de yoga para os meus alunos. A prática não é penitência. E a gente tem que cuidar para a prática não virar penitência, né? Do tipo, ai meu Deus, que saco, eu tenho que ir lá praticar amanhã, né? Tudo bem, isso não significa que a gente vai estar sempre disposto, que a gente vai estar sempre motivado, que eu vou acordar tudo e dizer, ai, que maravilhoso, eu já tenho que ir no Shala praticar. Não, vão ter dias que é mais difícil, que é mais desafiador. Aí a gente entra com a disciplina, né? Com aquilo lá do início. A meta que eu estabeleci era praticar 3 vezes na semana. Então, eu vou fazer um esforço, mesmo não me sentindo, assim, super motivada para ir, para cumprir a minha meta, para acabar a semana bem comigo, né? Satisfeita. Mas ela não pode virar uma penitência, a gente tem que cuidar, né? Porque se a gente fica colocando muita coisa, muitas coisas difíceis, e a gente não dá tempo para a gente se acostumar, né? Acaba que todas essas práticas podem acabar virando um fardo, acabar virando um peso, né? E por último, mas não menos importante, dê tempo ao tempo, né? Então, assim, os nossos samskaras, de uma forma muito simplista, a gente pode dizer que são os nossos padrões enraizados, né? Que a gente também falou ontem. Que a gente traz dessas vidas, a gente traz de outras vidas, né? Na nossa mochilinha do karma, que a gente vem carregando há muito tempo. Uma vez eu vi um meme que era tipo um cara com uma mochila gigantesca, assim. E é tipo isso, né? A gente está carregando uma mochilinha gigantesca. São os nossos padrões enraizados, né? E a gente tem que pensar que esses samskaras, eles demoraram muito tempo para ser assimilados e solidificados, sedimentados na gente. Muitas vidas. E se a gente não acreditar em outras vidas, a gente pode usar o exemplo dessa, né? Você tem alguém aqui que tem mais de 20 anos, por exemplo, já está acumulando esses padrões no mínimo há uns 15, né? Ou aos 20 mesmo, porque antes a gente também acaba tendo essa interferência do meio, né? O contato, o lugar onde a gente nasceu, o contexto onde a gente nasceu, tudo isso influencia nos padrões que a gente vai corporalmente, mentalmente e emocionalmente assimilando. Então, todos esses padrões, todos os nossos samskaras, eles estão aqui, ó, faz tempo. E tem que entrar na nossa cabecinha do ser humano de que não é em um mês que a gente vai mudar isso, né? A gente tem que entender que fazer essa disruptura dos padrões demanda tempo e demanda paciência, né? E que o conceito de tempo está muito deturpado hoje em dia, pela nossa mente, pela nossa sociedade. Então, às vezes a gente fala assim, vai demorar tempo. Aí a pessoa diz assim, mas eu tô há 6 meses fazendo esse negócio aí. Mais tempo do que 6 meses? Talvez, né? Talvez várias vidas. A gente não fala isso. Eu vou contar, tá? O caso eu não vou falar o nome. Se essa pessoa tá aqui, me desculpa. Mas é que é uma história muito boa, tá? Hoje ela não pratica mais comigo, nem sei se tá praticando. Eu tinha uma aluna que praticava yoga há muitos, muitos, muitos anos. E aí um dia ela olhou para mim e disse assim, quando que eu vou fazer a 3ª série? E aí eu disse, nunca. Que horror, né? Mas é verdade. Porque ela não tinha, assim, ela praticava, ela sei, 1 vez na semana, 2 vezes na semana, não tinha nem começado a 2ª. Eu, tipo, ela tá pensando lá na 3ª, sabe? Tipo, dá mó trabalho chegar lá, entendeu? E eu disse, nunca vai chegar. Porque é isso, a gente quer as coisas, tipo, para ontem, entendeu? Eu comecei a praticar Ashtanga faz 2 anos e eu já quero, tipo, terminar a 3ª série, sabe? Então,
o nosso conceito de tempo ele é muito doido, né? A gente manda uma mensagem para uma pessoa, se fica azulzinho e dá 5 minutos e a pessoa não respondeu, a gente já tá puto, né? Você pode falar palavrão no YouTube depois, vamos cortar. Mas é mais ou menos isso que acontece, né? Porque a gente entrou nessa loucura do tempo. E com isso, a gente quer resultados imediatos de tudo e esquece essa história de que esses padrões estão sendo construídos há muito tempo, assimilados há muito tempo e reafirmados há muito tempo. Porque todas as nossas ações inconscientes reafirmam os padrões que a gente construiu até agora, né? A gente não consegue, de forma inconsciente, não diria nem inconsciente, talvez automática seja melhor, né? A gente precisa desse estudo, dessa autoobservação para conseguir mudar a forma como a gente se coloca no mundo, né? E isso, por exemplo, quando a gente né, tem uma discussão, é aquela história, falou um negócio, aí depois se arrepende. Porque a gente não estava, né? A gente falou ontem, a gente estava tendo uma ação e uma mente reativa. A gente estava reafirmando um padrão de comportamento que a gente está acumulando há muito tempo. Para mudar esse padrão de comportamento, a gente precisa de tempo e a gente precisa de paciência. Então, para mudar os nossos hábitos, a gente precisa de tempo e a gente precisa de paciência. E para colocar novos hábitos na nossa rotina, a gente precisa de tempo e a gente precisa de paciência, né? Então, é importante a gente ter um olhar muito carinhoso, né? Ao mesmo tempo que um olhar de disciplina, né? No sentido de que desse entendimento de que se eu quero uma coisa, eu vou ter que caminhar, como a Madu falou, né, de um ponto a outro, e esse de ponto a outro é uma disciplina, é um trabalho que eu vou ter. E eu preciso ter um olhar carinhoso comigo mesmo, de entendimento, né, de que às vezes não vai dar, de que às vezes eu poderia ter feito melhor e não consegui, de que eu gostaria de ter feito melhor e não consegui, né, porque provavelmente eu fiz o melhor que eu pude, né. E é importante a gente não desistir na primeira barreira que se coloca, né. Como a gente falou ontem, quando a gente falou um pouquinho de meditação, serão muitos os desconfortos que surgem nesse caminho de autoconhecimento, né? Desconfortos físicos, às vezes, desconfortos emocionais, porque a gente se enxerga de um outro ponto e nem sempre a gente gosta do que a gente vê. E é preciso que a gente tenha um pouco de dedicação, que a gente tenha um pouco de questionamento, e é preciso que a gente acredite no processo ao qual a gente está se dispondo, né? A gente não precisa acreditar de uma forma cega, de uma fé cega, né? Mas a gente precisa acreditar na capacidade do processo, acreditar através da observação da nossa própria experiência do processo, né? Então, se eu experiencio, se eu coloco um novo hábito na minha rotina, eu preciso permitir tempo e permitir observação do que aquilo me traz, de que tipo de benefício aquilo me traz, né? E aí, naturalmente, com o tempo e com paciência, isso vai se tornando um novo padrão que a gente conscientemente conseguiu estabelecer, né? Depois vira que nem escovar os dentes. Hoje em dia ninguém mais pensa, né? Tipo, putz, que droga, eu tenho que acordar e escovar os dentes. Não pensa nisso, porque é uma coisa que a gente está fazendo há muito tempo, né? Então, se a gente colocar conscientemente, se dedicar nesse caminho, a gente pode estabelecer, sim, um novo padrão que a gente vai fazer feliz, sabendo que nos faz bem. E sempre importante, né, também, Madu, falar que a gente fala sobre tudo isso e a gente está, assim, no mesmo caminho que vocês, né, assim, então a gente está só tentando. Exatamente, né, e de novo, como a Madu falou lá no primeiro encontro, né, às vezes também as pessoas pensam assim, tipo, mas ela é professora de yoga, né? Tipo, ela só faz isso da vida e tá tudo certo, é muito mais fácil para ela, né? Talvez seja, porque eu nasci num contexto de alguns bons privilégios e sei reconhecer isso, né? Mas não é fácil para ninguém, né?
Eu já tive essa conversa com a Madu também, né? De tipo, ai, que pra ti é fácil acordar às 5 da manhã para praticar. Não, não é difícil pra caramba, só que eu continuo acordando, né? Porque eu sei que isso é uma coisa que me faz bem, eu gosto, né? Mas fácil não é quando o despertador toca. Todos os Todos dias eu os dias. penso em dormir um pouquinho mais tarde, todos os dias eu penso em ficar mais hoje eu não vou meditar, não tem nenhum dia em que não é difícil, né, não é possível. É só que se tornou Exatamente. mais potente, né, do que a preguiça, essa é a É, única exato. diferença. É, a gente aprende, né? Vai aprendendo. Hum, Muito bom. Muito bem, gente. Eu tô assim com um misto de felicidade e um misto de tristeza de saber que amanhã é nosso último encontro. Então, fica de novo aqui, né, o convite para quem quiser continuar com a gente nesse caminho de autoconhecimento e autodescobrimento, né? Para a gente se conectar em janeiro. Então, a gente está com uma programação muito legal no Spa de Verão. Eu estou super empolgada que a gente conseguiu fazer, porque adoro ouvir a Madu falar sobre tudo, mas acho que como todo mundo aqui, principalmente sobre astrologia, né? E estou muito animada que a gente conseguiu montar a programação do Spa de Janeiro com toda a orientação astrológica do período e bem potente, né, para a gente realmente começar esse ano que vai ser movimentado no céu e tende a ser movimentado nas nossas vidas. Então, uma semana de práticas e de rotinas para a gente se aterrar, né, Madu? Para a gente se descobrir, para a gente se observar. As inscrições já estão abertas, né, Madu? As No inscrições já estão site. abertas no site e a A gente gente vai vai ter também compartilhar grupo de. mais. Isso, a gente vai ter grupo de Telegram também, onde a gente vai mandar atividade todos os dias, a gente vai compartilhar algumas receitas com vocês, né? Então a ideia é mesmo, como a gente falou ontem, ser um retiro que cada uma faz na sua casa, reservando um tempo para si mesma, né? E aí, falando, né, o link das rotinas, a gente vai fazer tudo nessa uma semana. E aí vocês podem experimentar todas essas rotinas e depois observar o que se adequa melhor na fase de cada uma e na rotina de cada uma, aquilo que é possível, aquilo que não é, aquilo que pode ser ajustado, aquilo que pode ser levado na íntegra. Muito bom. Estamos torcendo para vocês Bem, virem. bem, Respiremos? respiremos, né? Respiremos juntas, conspiremos. Adorei isso, Eu peguei para também mim. amo. Você vai ou eu vou? Eu vou, acho que eu, né? É, Ontem foi você, né? Então hoje eu sim, vou. tá bom. Hoje vamos. Muito bem, então a gente vai começar observando de novo a nossa postura. Sempre bom, né, quando a gente for fazer algum exercício de respiração, a gente manter a nossa coluna ereta, o queixo paralelo ao chão, para que a gente não tenha nenhuma resistência da postura na entrada e na saída do ar. A gente pode inspirar uma vez bem profundo pelas narinas e exalar pela boca, soltando toda e qualquer tensão. E mais uma vez juntas. Inspirando pelas duas narinas de forma suave, tranquila e natural. Só estabelecendo esse contato mais próximo com esse ato de respirar. E aí a gente vai começar então a nossa respiração alternada das narinas, Nadi Shodhana.
A gente vai utilizar a mão direita. Quem quiser e conseguir pode fazer Vishnu Mudra, onde a gente recolhe o nosso indicador e o dedo do meio, ou simplesmente usar a mão para fazer a obstrução suave das narinas. A gente vai começar tampando a narina direita e inspirando pela esquerda. Troca e exala pela direita. Troca, inspira. Troca, exala pela esquerda. Inspiro pela esquerda. E troco, exalo pela direita. Inspiro pela direita. E troco, exalo pela esquerda. E no próximo ciclo a gente vai incluir uma leve retenção. Então, inspiro pela esquerda. Tampo as duas narinas, retenho. E exalo pela direita. Inspiro pela direita. Tampo as duas narinas, retenho. Exalo pela esquerda. E agora você pode seguir no seu próprio ritmo. E você pode encerrar quando exalar pela última vez com a narina esquerda. E aí, só manter os olhos fechados. Observar a respiração fluindo pelas duas narinas. E se você quiser, pode levar as mãos em frente ao peito. Oh. Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Shri Guru Pyo Namaha. Hari
Om. Tat. Muito obrigada. Muito bom, gente. Ótima tarde. Amanhã a gente tem o nosso último encontro. E amanhã esse encontro acontece de manhã, às 11 da manhã. E a gente vai ter uma prática mais longa de pranayama, uma prática mais longa de meditação. E daí a gente quer muito escutar vocês, saber como foi essa semana, quais são as dúvidas, o que vocês têm para compartilhar. Então, amanhã a gente tem práticas um pouco mais caprichadas e mais longas. E a gente tem conversa boa amanhã às 11 da manhã. Muito bem. Esperamos vocês, meninas. Boa Namastê, muito sexta. obrigada. Até já, Valentina. Obrigada. É, Tchau, obrigada, gente. Madu. Boa tarde.